Eu acho que ele tem. É a coisa do homem de ferro e o homem flexível. Como é que seria a natureza do Minayo? Ele é de carne e osso, de coração? Como é que Carlos é ele é? mais sensível que eu, é mais generoso que eu, é mais de carne e osso que eu, viu? Eu tenho certeza disso. Se você perguntar, que vocês não perguntaram, mas eu já posso falar, porque a gente vai fazer esse ano, em janeiro, a gente faz 45 anos de casados, né? A gente viveu muita coisa junto, muita coisa boa, muita dificuldade, às vezes muito sofrimento, e também brigas, né, gente? Quem é que não briga, né? Aqui não tinha um casal perfeito, aquele estilo casal americano de subúrbio, não. Era gente carne e osso, sofrendo, lutando, discutindo, etc. Por exemplo, quando eu fui vice-presidente da Fiocruz, a gente ia aqui do sítio lá para o Rio, chegava em frente ao castelo e falava: quer descer aqui uma vez e já ficar aqui a semana toda? Pela quantidade de coisas que eu tinha que fazer, né? E, enfim, ele assumiu, sempre assumiu junto. E teve uma coisa assim que foi conversada na nossa relação, é que a gente ajudaria um ou outro a crescer, entendeu? E se a gente estivesse podando um ao outro, isso era um péssimo sinal. Não é se não estivesse brigando, não, podia brigar, mas tinha que um apoiar o crescimento do outro. Eu acho que isso se mantém até hoje, né? Então, eu tenho uma admiração muito grande pelo que ele é, pelo que ele significa, por tudo que ele construiu, por todos os obstáculos que ele venceu na vida, e particularmente admiro esse bem com a vida que ele é, olhar as coisas do lado positivo, ir para frente, não se deixar se derrubar, nem pelo câncer, nem pela qualquer doença, nem pelo traumatismo craniano, para falar algumas coisas assim, pesadas, né? Então, eu acho que ele está aí por causa disso. O casamento, Jorge, o casamento foi o seguinte: a gente tratou de casa, em Nova York, a gente casa na prefeitura, chama City Hall, né? Um prédio bonito, grande e tal. E aí se marca o dia e lá vai. Mas não vai um casal, vai uma multidão de casais. Vai desde a noiva vestida de branco, de não sei o quê, até o gari com a roupa de gari, etc, etc. E fomos nós lá juntos, né? Com padrinhos. Os nossos padrinhos foram dois porto-riquenhos, por quem Carlos tinha um carinho muito grande, que eu fiquei conhecendo. E para contar para vocês que nós esquecemos de levar as alianças. Na hora do casamento, o padrinho e a madrinha mordendo o dedo para tirar as alianças, para nos emprestar, e o juiz rindo. Então, foi assim. Só para vocês verem, nem foto nós temos desse evento, nem foto. Coisa triste, né? Podia ter, pelo menos para a família. Está guardada no coração a foto. Guardada no coração. Um pouco comédia também. Não sei, não. Carlos, abra o seu microfone aí e comenta um pouco. Essa história do casamento é interessante, porque essa é uma história que está contada por vocês dois, e esse registro a gente tem agora, né? Não, Cecília deu um quadro
amplíssimo, não? Ela não viveu, ou nem comentei muitas vezes, todo o meu engajamento político e, ao mesmo tempo, o que fui fazer nos Estados Unidos. Tá? Então, eu queria voltar a lembrar do que está gravado já anteriormente, de que eu era militante político do MPL, né? E foram presos pessoas do MPL, né? E eu era um pouco da direção e nos interrogatórios sempre meu nome aparecia. Ou eles colocavam também porque sabiam que eu estava no exterior, né? E não teria problema de ir preso, não? Entende? Então, esse foi o momento. Inclusive, quando fala de que fomos procurar apoio de Dom Adriano, isso foi uma adendo a mais, né? Porque eu também tinha muita relação com uma ONG muito atuante, muito na nossa linha, que acho que continua até hoje, né? E a própria ONG pediu se eu toparia ir a Nova Iguaçu para capacitar um grupo eram de padres e outros de igrejas de Nova Iguaçu. E eu topei. E eles, depois de fazer esse treinamento, não, com eles, pediram para fazer com as comunidades, tá? Também. E aí, enfim, entrou todo esse trabalho, não? Todo esse trabalho da minha parte, não? E que aquilo que Jorge falava, e o caderno e demais. Cecília, o caderno era o caderno que você fez, com as anotações de todos os encontros, que eram todo um verdadeiro informação de como se procedia, que havia, enfim, todos os detalhes. E que os colegas essa ONG, que também foram presos, quando a polícia foi para sua casa, eles rasgaram tudo para que não tivessem materiais que complicassem. Tá, mas isso é um detalhe. Isso é um detalhe. Depois, nos Estados Unidos, o que fomos era justamente para trabalhar em um centro coordenado por Paulo Freire, que era chamado, já falamos, CEDAW, não? Entende? Eu estou colocando as coisas porque para mim era mais evidente, não? Entende? E aí, enfim, daí resultou todo isso que já contei extensamente, não? Eu acho que era isso que queria comentar apenas. O resto, enfim, que eu fiquei, quando fala de Cecília, eu vou falar um pouco, quando Cecília fala de mim, agora eu tenho que falar um pouco da Cecília, não me permitem? Ai, tipo, eu vou ter que falar mal. Não, aconteceu que eu fiquei muito impressionado desde o primeiro dia que ela me conheceu, eu dando aula para um grupo lá de que ela tinha de professores e demais de capacitação. E, na medida em que fui conhecendo, fiquei muito mais entusiasmado com a capacidade de trabalhar, com a dedicação, o carinho, a delicadeza.
ela nunca ofende a ninguém, eu que sou mais espanhol. Não? E foi justamente quando você diz como são os namoros, não? O nosso namoro não foi namoro, não? Não foi namoro tradicional, não? Foi um namoro de conviver no dia a dia, no trabalho, não? E ficar encantado quando decidimos. Eu acho que ela se ensinou a amar do que eu. Olha ele, olha ele. Porque tinha uma mãe de uma amiga nossa comum, né? Que, que era uma senhora muito bacana, não? E muito querida de todos, não? E sempre falava, Cecília, ataca, ataca. Entende? E ela me transmitia o que, bom, o que ela dizia e comentava com ela, não? E eu ria. Minayo, em relação ao casamento, a decisão, quando vocês se reencontraram nos Estados Unidos e, de repente, decidiram pelo casamento, como é que foi essa decisão aí? Como é que foi essa conversa? De quem foi a iniciativa para... Um beijinho. Você sabe, Cecília, pode abrir o microfone. sabe que eu não sei de quem foi a decisão? Acho que foi uma coisa assim, meio comum. Quer dizer, nós fomos falar com meu pai, minha mãe e tal, e falei, ó, papai, a gente não vai, eu não vou chegar lá nos Estados Unidos e a gente vai casar no mesmo dia, não. Nós vamos morar junto, porque temos que depois ver como é que fica, não sei as leis de lá. E meu pai era assim, muito aberto e tal, ele tinha conhecido o Carlos antes. Ele falou, minha filha, quem ama com fé, casado é, não fica preocupado com isso. E, enfim, me ajudou um pouco, porque a gente tinha muito pouco dinheiro, sabe? Nessa vida de meio de militante. Por exemplo, hoje, possivelmente, uma passagem para os Estados Unidos, relativamente, seja muito mais barata do que era naquela época. Enfim, ele ajudou e tal, e ficou feliz. Enfim, nós casamos dia 15 de janeiro. Eu tenho a impressão que eu voltei de Nova York, acho que em setembro, né, Carlos? Mas foi mais ou menos esse mês. E aí tinha que fechar coisas, trabalho, isso, aqui. Você não vai deixar tudo a Deus dará, né? E organizar as coisas, falar com a família e zarpar. E foi assim. Vamos viver juntos o destino, vamos dizer assim, né? E aí, né, com dificuldade para lá, para cá, mancando de um lado, mancando do outro, vamos fazer 45 anos. E nossa mobília foi muito cara, não? Simplesmente andar pela rua e ver que descartavam os americanos. Catar e levar para cá. Catar, dar uma pintadinha, uma raspada e transformar em obra de arte. Não? E ficava muito bonito. Nós tínhamos uns amigos cubanos, não? Um casal, não?
nós, quando decidimos viajar, começamos a vender tudo que tínhamos na casa e também vender o carro, que era um carro comprado no Ferro Velho, em Nova York, um Fusca, e não conseguíamos vender. Então a amiga disse: meu marido, ele compra, e pronto. Que bom, compra. Então ficou com eles o carro. Quando eu voltei para Estados Unidos e encontrei com essa amiga Mary, conversamos muito e tal. Digo: e o carro, como foi isso? Ai, Carlos, veja, Carlos, o que aconteceu. Um dia eu entrei no carro e simplesmente caí no chão. Digo: ai, que coisa, hein? Era Ferro Velho. Você já comentou um pouco, e eu queria só, talvez, voltar rapidamente a uma questão, assim, nessas conversas com a gente, ele se mostra sempre, assim, uma figura muito, muito preocupada com a família. Então, ele fala dos filhos. Quando fala dos netos e das netinhas, então, vira quase que se desmancha, né? É, é, É lembrando, isso. lembra um pouco essa. Eu queria te pedir para falar um pouco dessa convivência com o Minayo na família mesmo, nessa proximidade, como é que é esse, esse convívio. Que a gente já viu, ele falava muito de como o vinho teve presente na história da família, comentou histórias sempre muito divertidas e ficou um pouco essa curiosidade. Assim, eu até lembrei que uma vez eu vi um poema dedicado ao Gregório Bezerra, né, do pernambucano, em que ele era descrito como feito de ferro e de flor. Né? Eu estava lembrando essa mistura que a gente vê em algumas pessoas que soma. Te pedi para falar um pouco sobre isso. Veja, primeiro eu teria que falar um pouco dele com as filhas, né? Eu sempre falei com as filhas o seguinte: uns não têm pai, vocês têm pai demais. Quer dizer, Carlos sempre foi um pai assim, presente o tempo todo, companheiro o tempo todo. Inclusive, muitas de nossas brigas foi por causa disso, que eu achava que devia fazer assim, ele achava que devia fazer de outro jeito. E como ele é muito forte, acabava quase sempre me vencendo, entendeu? Então, ele ele assumiu essa paternidade com uma força, com uma integridade muito grande e ao mesmo tempo com um companheirismo muito grande. Eu posso dizer assim que eu pude fazer uma carreira porque eu tive uma retaguarda, entendeu? Porque senão não teria condições. Nós já tivemos filhos com um pouco mais de idade, então nós tivemos 3 filhas, né? Vocês sabem da história, uma faleceu com 11 anos de idade, a mais velha, mas nós tivemos, quer dizer, essa etapa da vida que dá mais trabalho, nós tínhamos 3 crianças pequenas em casa para cuidar, né? Então, era difícil e a gente, com muito pouco dinheiro, particularmente, sempre, né? Agora não tanto, acho que agora a gente está tranquilo, mas tanto no exterior como depois que a gente voltou, nossa vida não foi fácil, entendeu?
para encontrar emprego, para tudo. Foi tudo muito difícil. Então, se não fosse estar sempre junto, por exemplo, a gente nunca teve uma conta assim, eu tenho uma conta, Carlos tem a dele. Nossa conta é conjunta, entendeu? Então, ele administra o que é da família. Então, isso nos ajudou, por exemplo, comprar um apartamento quando eu achava que nós não íamos dar conta de jeito nenhum, entendeu? Mas a gente chamou as meninas, elas eram crianças, a gente chamou a responsabilidade e falou, da agora em diante, roupa, tinha uma marca de roupa de menina chamada Pacalolo, não sei se quem é do Rio sabe disso. E eu falava, agora em diante é só camelolo, não tem Pacalolo, não tem nada, porque a gente não tem dinheiro, a gente vai ter que pagar essa casa que a gente está morando, né? Então, sempre foi muito junto, foi muito junto. Repito, isso não quer dizer que não tinha conflito, que não tinha um acha uma coisa, outro acha outra, sempre teve, porque nem ele queria me apequenar, nem eu me deixava, entendeu? No sentido, eu tenho opinião, eu sei o que eu quero também, né? E por que eu quero também. Bem, aí ele estava louco, ele quase pressionou as filhas para ter neto. Ele falou, eu vou morrer e não vou ter neto. Aí parece que essa palavra calou no inconsciente delas e imediatamente elas ficaram grávidas, no mesmo ano. Então, a relação com os netos é uma coisa fantástica. Nós temos 2 genros maravilhosos e as filhas nem se falam, nem se falam. Uma diferente da outra, mas sempre presentes e muito responsáveis, muito conscientes e muito conscientes da educação que dão aos filhos também, né? Então, eu acho que sei lá, a gente tem que agradecer o que a gente conseguiu, tanto materialmente, que a gente nem esperava conseguir, como que não é, gente, não somos, não podemos ir para os castelos de Las Vegas, não. Mas, enfim, a gente pode dormir tranquilo e os filhos também, as filhas e os genros. Então, essa relação é assim, muito próxima, muito carinhosa e tal. E Carlos é assim, ele é mais meloso que eu, viu? Não, porque, veja, sempre demos muita importância na formação das filhas. Estamos apertados de dinheiro e tal. Foram a um colégio particular bom do Rio de Janeiro, do nosso bairro, né? Entende? Fizeram tudo o que elas queriam fazer dentro do que seja para a formação. Inclusive experiências no exterior. Né? A família Minayo está demais, hein? Agora, o que eu apanhei por esta ironia neste país, mamma mia. Mamma mia. Eu ia falar, mas tem uma barulheira sem fim aqui atrás, vai atrapalhar um pouco. Mas no convívio que eu tive em alguns momentos com vocês no período do doutorado, né, eu me lembrei de uma história agora que me fez pensar exatamente nesse compromisso que o Carlos tinha com a formação das crianças, né, das meninas, das filhas. E aí teve uma história que eu não lembro em detalhes, que uma das meninas teria tirado uma nota ruim na escola. Então, parece que você teria adiantado o assunto
E ela chegou, então, papai, você vai brigar comigo? Eu tirei nota ruim na escola, algo nesse sentido, e você teria dito, não, mas quanto tirou? Ah, foi a nota X. Aí você, não, pelo amor de Deus, assim não dá. Ou você tira 0 ou não, ou não fica triste. Assim não, tem que tirar a nota baixa, tem que tirar a nota baixa para valer mesmo. É, claro, não, foi isso. Foi porque a orientadora, ela quando viu a nota que tirou, foi na orientadora educacional do colégio, né? E a orientadora falou, e ela falou, não, olha aí, meu pai, não sei o que vai ser disso. Minha filha, vamos ligar para seu pai. Então liga para mim e tinha tirado, de fato, uma nota baixa, 3, 4. Mas, Ian, o que é isso? Tem que tirar 0. Ela riu, problema resolvido. Não? Queria falar uma coisa nesse sentido. Carlos sempre foi mais conivente com as baguncinhas dela do que eu. Minayo e Cecília, mas tem momentos difíceis, por exemplo, o seu acidente, a sua queda, Minayo. Isso foi, ao mesmo tempo, extremamente difícil, mas criou-se uma rede de solidariedade no âmbito, pelo menos, da nossa. Jorge acompanhou, o Luiz também, né, com informações cotidianas da sua situação de saúde. Poderiam comentar um pouco essa experiência, porque foram quase 40 dias, né, Minayo, na UTI. 2 meses e 9 dias. Contados, é mais do que a quarentena que estamos, né? Foi impressionante como você lutou, né, nessa perspectiva e saiu tão bem dessa experiência, né? Os médicos disseram para nós o seguinte: olha, ele não vai ter que operar, possivelmente ele vai se recuperar e tal. Mas o problema não é agora, o problema é o que ele vai passar a partir de agora. E foi isso que aconteceu. Quer dizer, começaram a ter as complicações, pneumonia nos 2 pulmões, problema de bactéria resistente. Quer dizer, uma quantidade de coisas que foram, que vieram associadas. Agora, eu fazia uma coisa todo santo dia, que foi um tempo de passar o tempo todo, né? Felizmente, nesse hospital, a gente podia ir a 13h e ficar até 19h, às vezes deixava ficar até um pouco mais. Ia entrava depois entrava outro, né? E eu, todo santo dia, eu levava uma caixa de bombom para a equipe médica e de enfermeiros. Eu sempre dizia, falei para minhas filhas e dizia também para eles: olha, eu sei que vocês vão fazer tudo para salvar, mas eu queria dar esse agrado, mostrando minha gratidão. Porque o que eu imaginava? Eles tinham cuidar de 1.000 pessoas, né? Tinham que cuidar igualmente de 1.000 pessoas. Mas um bombonzinho ajuda a lembrar que aqui tem uma pessoa, né? Que a família está perto, que a família está preocupada. Então, até o final, a gente fez isso, levando esses bombons todo santo dia para o hospital. E isso que você falou, Pena, na verdade, eu nunca vi tanta gente telefonando, visitando. Foi assim, mais do que a gente imaginava que podia ser.
entendeu? A gente teve uma solidariedade imensa. Eu acho que tudo isso ajuda, né? A pessoa ter vontade de viver, voltar. Só que eu tinha uma curiosidade, essa história da quase morte, quando a pessoa volta, o que ela viu, né? Não viu nada, viu nada, voltou um bobo total, aí custou abrir os olhos, foram muitos dias para poder aprumar um pouquinho. Quando ele foi para casa, ele ainda não andava, não falava. Aí precisou de todos esses apoios, né? Agora, isso eu acho uma coisa de Carlos, que eu já falei, dessa resistência dele, né? Que é essa resiliência. Tem muita vontade de viver, né? Então, em casa, o dia que ele conseguiu se aprumar um pouquinho e ficar em pé, ele ficou, entendeu? Ele não ficou esperando. Enfim, foi um momento difícil. Quando ele estava em profundo, a gente estava apavorado, mas ele não deu trabalho. Meu Deus, quando esse homem começou a voltar, toda hora ele batia uma palma e me chamava para alguma coisa, e ele teve traqueostomia, então a voz saía horrível e tal, né? E eu cansada, dormindo no hospital, batia palma e chamava para falar alguma coisa. Então, esse dia, né, eu estava cansada, acho que ele tinha até brigado um pouquinho com ele, porque na frente do quarto do hospital tinha um relógio, um maldito relógio. O problema é que nós não podíamos tirar. E se a enfermeira ou enfermeiro demorasse 2 minutos, ele me fazia levantar e ir atrás da pessoa para me atender. Eu falei, Carlos, ela tem que atender muitos quartos, muitas pessoas, vai chegar aqui. Enfim, chato, sabe? Chatinho para a recuperação. Aí, esse dia, ele, de noite, estou lá eu dormindo, ele bate a palma. Ele, acho que eu tinha brigado com ele por causa dessas coisas. Eu falei, Carlos, não aguento mais essa impaciência, não sei o quê. Então, acho que ele ficou mais... Ou uma das filhas falou com ele, alguém chamou a atenção dele. Aí ele me chamou, me deu aquele abraço e falou isso. O que seria de você sem mim? Eu falei, Carlos, eu achei que você fosse falar o contrário. Eu que estava ali, sabe? O tempo todo ao lado dele, não. O que seria de mim sem ele?